Olá a todos e todas, meu nome é Jorge Costa, estamos de novo aqui para fazer aquele bate-papo super descontraído aqui no canal Steam é Nós, falando de muita ciência, tecnologia, engenharias, artes e matemática. Antes de mais nada, vamos dar boa noite para nossa e nosso convidado. Boa noite, Diana. Boa noite. Boa noite, Jonathan. Boa noite. Bom, como de sempre, né? Vamos conhecer um pouquinho dos nossos convidados e da nossa convidada. Vamos apresentar a nossa convidada aqui. Vamos falar do currículo dela. Todo mundo presta atenção no super mega currículo, né? Então, Diana Mendes, ela é bacharela em Relações Internacionais e Políticas Públicas pela Universidade Federal do ABC. É consultora de projetos sociais, cofundadora cofundadora. Cadê? Perdi, achei. Cofundadora e coordenadora de monitoramento e avaliação do movimento Mulheres Negras Decidem para fortalecimento de mulheres negras na política. Atua há mais de 5 anos na área social. Foi coordenadora de projetos sociais na Ponte a Ponte. Desenvolveu pesquisa científica pela CNPq, visando olhar para as políticas públicas nas áreas periféricas. Atualmente, dedica-se a aprofundar estudos e leituras e indicadores sociais e avaliação sistemática de projetos. Tá certinho, Jana? Tá certinho? Esqueci de nada? Sim, é isso aí. Isso aí. Então vamos lá. Nosso convidado é o Jonathan Gregório, mestrando em Políticas Públicas pela Universidade Federal do ABC, bacharel em Ciências e Humanidades e também cursa Políticas Públicas pela mesma universidade. É educador dos cursinhos Chance, no Paraisópolis, e Carolina de Jesus, no Capão Redondo, e coordenador do Instituto Embarque. Atua na assessoria pedagógica na Caminho Education, pesquisa educação, terceiro setor e movimentos sociais. Tudo certinho, Jonathan? Tudo certinho, Tudo Jorge. certinho. Então, vamos lá para o nosso bate-papo. Agora, parte acadêmica já foi embora, agora a gente vai fazer aquele bate-papo descontraído, né? Então, vamos conhecer realmente quem são os nossos convidados e nossa convidada, né? Então, Diana. Quem é a Diana? Conta pra gente quem é a Diana. Bom, a Diana é, é uma pessoa muito curiosa, assim, eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito ativa, né? Seja, acho que dentro da universidade ou mesmo fora em projetos, acho que eu tenho uma vontade, uma atuação forte, né, no campo social, enfim, então eu me vejo muito ativista também. Às vezes as pessoas até estranham falar assim, né? Se auto-intitular uma pessoa ativista, mas eu acho que é muito esse ímpeto de realmente fazer algo, né? Então, acho que eu sempre tive muito isso. Sou militante do movimento negro. Que mais? Quem é mais a Diana? Difícil essa pergunta para perguntar. De onde a Diana vem? Mas, enfim, eu sou da região do ABC Paulista. Enfim, então sempre estive aqui meio que por essa região metropolitana e tudo mais. E, e eu acho que é um pouco isso, assim, né? Com o tempo eu fui realmente me engajando, especialmente nas causas raciais. E por mais que eu atue, enfim, né, no trabalho dentro da área social, com organizações do terceiro setor, organizações da sociedade civil, às vezes financiadores também e tudo mais, eu acho que isso sempre foi muito transversal a mim, assim, por mais que os projetos que eu atuasse, né, profissionalmente e tudo mais, estivessem, estivessem com, enfim, tocando várias coisas, sempre passava pela questão racial. Então, é uma coisa que me move bastante, né? Então, para além de estudos e profissional e tudo mais, né? Uma coisa, uma causa de vida mesmo. E é isso, eu acho que eu sou
uma pessoa que tenta muito também retribuir coisas para a sociedade, né? Então, por exemplo, toda a minha trajetória, né, da minha família, eu nunca pude, por exemplo, ninguém fez universidade privada, né? Então, meus pais nunca puderam pagar os nossos estudos depois da escola, sempre estudei escola pública também. Então, eu ralei um pouco aí até entrar na universidade. Eu entrei com 19 anos, porque antes eu comecei a trabalhar logo que eu saí do ensino médio com 17, fui fazendo uns corres aí para poder me organizar até financeiramente. Se eu fosse entrar, né, eu pagava o cursinho para estudar e tudo mais, ver se ou eu entraria para uma universidade privada, mas eu pagando, ou se eu realmente conseguiria ingressar numa universidade pública, que foi o caso, né? Então, eu consegui entrar dentro da universidade pública e para mim, assim, é algo que eu valorizo muito, sabe? O fato de a gente ter acesso, né, de eu ter tido essa formação. Então, além do meu lado de querer fazer coisas, assim, eu acho que tem muito essa questão de retribuir mesmo todo o investimento que eu sei que existe na educação pública para muitas pessoas. E eu acho que é meio que uma obrigação mesmo ir fazendo coisas e atuando nesse sentido. Então, acho que é um pouco isso, assim. Não sei se tem mais algo que dá para falar, mas assim, eu faço bastante coisas, então, dentro do trabalho, enfim, com o movimento negro, coletivos, enfim, eu vou me articulando, mentorias, então eu vou navegando também por onde eu acredito que eu possa contribuir, né? Boa, daqui a pouco a gente descobre mais um pouquinho desse mundo de coisas que a Diana faz. Vamos para o nosso outro convidado. Quem é o Gregório? Quem é o Jonathan Gregório aí? Conta pra gente aí. Acho que fica ainda mais difícil depois de ouvir essa trajetória tão bela da minha colega de curso, da minha amiga aí também, da luta da questão negra, falar um pouco de mim. Mas eu começaria falando de... Porque é tão difícil, né, a gente olhar e falar numa segunda pessoa, né? Quem sou eu, né? Acho que o Jonathan, primeiro de tudo, é aquele garoto preto, periférico, que cresceu aí do final dos anos 90 para as primeira década do ano 2000, na periferia, em Paraisópolis, filho de uma mãe solteira, que não tinha perspectiva nenhuma de entrar numa universidade, muito menos pública. Até os 25 anos e alguns meses era o meu projeto de vida, trabalhar, ajudar minha mãe, né? Mas o Jonathan foi conhecendo algumas pessoas, e aí o cursinho popular tem um papel importante nisso, né? Primeiro junto com as pessoas próximas de mim, fazer acreditar em mim mesmo, porque acho que as pessoas negras, hoje acho que a gente está descobrindo mais isso, né? O movimento negro tem um papel importante nisso, mas de acreditar em si, de olhar e se achar belo, de se achar bela, de acreditar no seu potencial. Então, primeiro de tudo, o Jonathan é essa pessoa que aprendeu isso. Os movimentos populares de educação, o movimento negro tem parte nisso, né? De eu acreditar em mim. E aí, vestido dessa coragem que as minhas, e aí digo primeiro pela minha mãe, minha avó, e depois todas as pessoas que me rodearam, fizeram acreditar em mim. Veio o Jonathan, que entrou na universidade, uma universidade pública, que era uma coisa bem distante, assim, mas eu comecei a acreditar ali, não é possível, vai lá, acredita. Ingressei na UFABC, onde pude conhecer você, Jorge, a Diana, e desde então a minha vida profissional e acadêmica, ela se confunde sempre com a minha trajetória enquanto um homem negro periférico, que levo sempre com bastante orgulho, falo sempre disso, assim, com muito carinho, muito amor, né? Então, as minhas pesquisas na universidade, o meu trabalho na universidade, em todos os sentidos, os meus estágios, é
questão da minha vida é sempre a questão da educação, juntamente com a questão da população negra periférica, né? Então, acho que eu tenho uma formação, aí agora com meus 32 anos, entrei na faculdade com 26, pautada por essas questões, né? Umas questões sociais, questões da periferia, e aí na vida a gente vai se descobrindo nesse sentido, e os meus trabalhos sempre foram voltados para isso. Então eu atuei sempre em instituições do terceiro setor ou em instituições públicas ligadas diretas ou indiretamente com a questão da educação, com as questões sociais. O que mais? Gosto de música, acho que... Pensei que você não ia falar, né? Tenho o prazer de dividir aí, de trabalhar junto com o Jorge. A Diana já foi diversas vezes lá e já viu as nossas peripécias lá no samba. Tenho meu violãozinho aqui, estou sempre falando de música, cantando, e acho que é um pouco disso. Não sei se... Acho que é por aí. Difícil a pergunta. Difícil a pergunta? Filosófica a pergunta? É difícil essa pergunta. Só lembrando, quem está acompanhando, quiser mandar a pergunta, manda aí no chat que a gente manda para os nossos convidados aí. Ou, de repente, a gente chama você para você aparecer aqui, e fazer a pergunta ao vivo aí para os nossos convidados. Bom, vocês falaram muito de educação, falaram muito de universidade, dos cursos. Então, eu gostaria, Diana, que você contasse para a gente um pouquinho o que é relações internacionais, né? E principalmente se você falar que vai ter muitos estudantes, né, que ainda não entraram na universidade, né? Então conta pra gente um pouquinho o que é relações internacionais. Tá bom. Talvez algum professor meu venha aqui e puxe meu pé. Brincadeira, mas eu vou tentar falar de uma forma bem simples, né? Primeiro que a UFABC em si tem todo um diferencial, porque a gente não entra direto com o pé em relações internacionais, né? Então, eu comecei a fazer primeiro umas matérias de humanidades, que eram meio divididas entre filosofia, algumas relacionadas com ciência mesmo, entender alguns conceitos de ciência política, sociologia e tudo mais. Então, fui meio que começando esse mundo a entender, assim, né, alguns autores. E aí, com o tempo, eu fui decidindo escolher relações internacionais. Mas, basicamente, eu acredito que é um mundo mesmo dentro de relações internacionais, como vários cursos, né? Eu acho que tem muitos caminhos que dá para explorar, mas eu acho que é um curso que te dá muito uma visão de mundo mesmo, né? Eu acho que, por exemplo, de onde está o Brasil dentro desse mundo, né? Se a gente pensar agora a pandemia, por exemplo, né? Você consegue ter um pouco essa visão de como é essa relação com os outros países. Então, para mim, foi muito importante ter disciplinas, por exemplo, como a trajetória do continente africano, que, de fato, eu só li autores africanos realmente nessa disciplina e, assim, na universidade, né? Nem no meu ensino médio eu tive nenhum tipo de contato um pouco mais profundo como foi em relação a essa disciplina. Então, tive também disciplina sobre China, Estados Unidos, enfim, Europa. Então, eu acho que te dá um contexto muito geral de onde está o Brasil, assim, né? De onde a gente se coloca. E eu acho que as relações internacionais também dão uma dimensão que é muito de conjuntura, assim, de contexto mesmo, né? Então, você consegue pensar, por exemplo, você tem componentes de economia, então você consegue entender as relações econômicas, como são essas trocas e como que isso funciona. Então, para quem quer ter um pé em comércio exterior, por exemplo, é um caminho também. A gente tinha muito essas leituras também analíticas de geopolítica, né? Então, como que você olha conceitualmente, né, essas relações entre países. Então, essa queda de braço de poder entre os países. Então, por exemplo, hoje, se a gente for pensar, está rolando aí as eleições dos Estados Unidos, né? Mas qual que é a visão de mundo dos Estados Unidos para o mundo? Por que isso impacta tanto nos outros países? Então, a gente consegue ter
um pouco essa dimensão. Eu acho que uma coisa que às vezes parece para quem está de fora, ou para quem ainda é estudante, está entrando nisso, é que fica uma coisa muito conceitual, né? Você às vezes não consegue sentir na prática como é que você trabalha com RI, assim. E eu acho que isso a gente vai falar um pouco depois, né, Jorge? Mas... Pode falar, pode emendar. Você que manda aí, ó. Não, eu tô só falando aqui. Mas realmente, assim, é um curso que, pelo menos na UFABC, assim, me trouxe muito essa questão analítica mesmo. Então, a gente tinha que escrever muitas análises sobre os países, às vezes econômica, como eu disse, tinha bastante ciência política dentro do currículo também. E na UFABC especificamente tinha uma força muito grande relacionada à América Latina, que eu achava muito legal, assim, em relação à grade curricular de outros cursos que eu vi, assim, a gente tinha bastante coisas relacionadas à América Latina, então tinha disciplina também sobre petróleo, energia, enfim, coisas que às vezes a gente nem se dá conta de que realmente impactam nosso dia a dia, assim, né? Nossa vida, né? Então, tipo, o que acontece, por que teve questões com aumento de gasolina e como que isso impacta tudo isso. Então, eu acho que te dá uma noção muito de contexto mesmo, de mundo, assim, eu acho que é bem importante para essas análises, assim. E aí, na prática, dá para ir para muitos caminhos, né? Tem a parte de negociação também, que às vezes está bem ligada à diplomacia, para quem quer cargos realmente diplomáticos, né? Mas não é só isso, assim, né? Dá para você seguir muitos caminhos. E eu acho que ajudou muito também nessa questão de argumentação mesmo, né? De como ver as coisas de um jeito mais analítico mesmo, enfim, conhecer outras culturas, como eu disse, né? Então, eu tive contato com autores da China, autores da África, do continente africano e tudo mais, além de autores dos Estados Unidos e tudo mais. Então, acho que isso foi bem importante, assim, para dar uma base das coisas, né? Entendeu? Não sei se ajudou, gente, porque é difícil. Até eu entendi o que é relações internacionais aí. Deu vontade de voltar para o UFABC e fazer relações internacionais. Tipo isso. Vamos voltar para... E você, Godes, conta pra gente um pouquinho o que é políticas públicas. Nossa, que responsabilidade, ainda mais que temos aqui uma bacharel em políticas públicas. Aqui, licença para a Diana e para provavelmente os colegas e as colegas que estão nos acompanhando aí, formados em políticas públicas, para falar sobre o curso. Mas acho que, falando de políticas públicas de uma maneira geral, né, o termo políticas públicas e o que a universidade propõe, eu acho que, primeiro, política pública, estrito senso, eu ligaria as atividades de políticas públicas às atividades do Estado, né, às atividades dos governos, sejam eles nas suas três esferas, né, no nível federal, no nível estadual e no nível municipal. E pensando que no nível municipal, para contextualizar a eleição que está às portas aí no 15 de novembro, é aquele governo que é responsável, ou a parte do Estado responsável por as políticas públicas que estão mais perto da gente, né? Aquelas políticas que são mais sensíveis a nós, como o posto de saúde, a manutenção e a limpeza de uma praça, tapar buracos nas ruas, todas essas questões, né? Então, tratando do termo políticas públicas estrito senso, seria, então, o Estado que precisa olhar para a sociedade de modo geral e promover ações por meio de serviços e políticas propriamente ditas de melhoria de vida das pessoas, né? Então, estritamente, poderia ser isso. Mas acho que política pública ela é muito ampla. A gente está falando aqui, talvez, do sentido mais concreto, se é que é possível falar assim, das políticas públicas. Mas a gente pode tratar, e aí eu vou tratar das coisas que eu mais gosto na política pública, que é avaliar as questões de políticas públicas de um ponto de vista estruturante da sociedade, societal,
né? Olhar para as políticas públicas e para as políticas públicas já realizadas pelos governos e pelo Estado, fazendo essa diferenciação bem intrínseca entre o que é Estado e o que é governo. E, gente, claro que eu não vou entrar nessa discussão aqui, mas Mas fala pra gente aí o que é Estado e o que é governo. Nossa, enfim, a gente pode pensar de uma maneira bem resumida, que o Estado seria essa coisa mais dura, que são as instituições, digamos, imutáveis no tempo, né? Então, o Congresso Nacional, a figura do próprio Congresso Nacional, talvez o Judiciário, uma figura forte do Estado brasileiro, né, permanente, para todo mundo conhece aí o Supremo Tribunal Federal, né, o Ministério Público, são figuras que podem talvez mostrar o Estado e a própria manutenção de tudo que gere. Os governos são aqueles grupos de pessoas que entram e ficam por um período, né, que é o período aí que a gente vai lá e elege nesses cargos no legislativo ou no executivo, né, é basicamente isso, mas como eu dizia, né, fechando esse parênteses, o que eu gosto bastante das políticas públicas é analisar, num contexto histórico, como as políticas públicas elas afetam diretamente a estrutura da sociedade. E a depender das escolhas de políticas públicas, o Estado será X ou Y, ou seja, será bom ou ruim, será mais diverso ou não. Isso está diretamente ligado às escolhas históricas das políticas públicas. Isso está diretamente ligado a uma questão que a gente, por exemplo, discute muito em novembro e que temos discutido em outros meses, mas eu acho que em novembro fica forte, mas acho que cada vez mais temos que discutir em todo o tempo, que é a questão da negritude. Né? Então eu olho para as políticas públicas e olho para o meu povo, para a gente, né? E vejo, por exemplo, o engendramento, ou seja, a construção de políticas públicas do Estado brasileiro num sentido histórico de exclusão do nosso povo no que diz respeito à participação do Estado e usufruto dessas políticas. Entendi. E você, eu ia fazer outra pergunta, mas aí eu veio para atiçar aqui. Diana, e para você, políticas públicas, o que é? Conta pra gente um pouquinho aí. Pô, Jorge, você. Muito bom. Você causa. Eu acho que, para mim, foi um casamento bem interessante fazer RI e políticas públicas. Por quê? Porque RI, como eu disse, me deu muito essa noção mais ampla, né, de um contexto. E eu acho que as políticas públicas me levam mais para o dia a dia, assim mesmo, né? Porque às vezes a gente pensa que distancia muito as coisas, né? Igual o Jonathan falou, o quanto impacta para nós, assim. Mas as políticas públicas, eu sempre penso naquele ciclo de políticas públicas, né? Que é uma forma fácil também de entender como elas funcionam especialmente no Brasil também, né? Mas em outros lugares. Mas geralmente se identifica um problema ou não, ou se coloca uma pauta ali. Isso entra dentro da agenda pública do governo. Aí eles tomam uma decisão de qual vai ser o caminho para resolver esse problema, né? Ou esse serviço que precisa ser oferecido de alguma forma. E aí se implementa, avalia, acompanha e aí volta tudo de novo. Então, as políticas públicas, para mim, são muito as políticas do dia a dia, realmente, para a população, né? Sejam elas em forma de serviços, como o Jonathan já falou aqui, os mais comuns estão ligados à saúde, educação, cultura. Às vezes, as pessoas acabam menosprezando né, algumas áreas específicas de políticas públicas, como cultura mesmo, né? As pessoas falam, para que vai ter políticas de cultura ou de esporte, sabe? De lazer e tal. Tem que investir em educação, tem que investir não sei aonde. Então, mas ele já explicou bem, assim, mas não sei se eu complementei bem, assim. Sim, a gente está aqui num bate-papo. Né?
Então, aproveitando que você está falando, volta para você de novo e fala para a gente o que você trabalha, com o que você está trabalhando. Fala um pouquinho para a gente. Tá. Eu caí na área social, assim, muito de paraquedas, assim, né? Então, tem aí, né, eles separam em primeiro, segundo e terceiro setor, o que, na verdade, hoje já está meio... Nem estão usando mais tanto essa nomenclatura, mas o terceiro setor são aqueles que não têm fins lucrativos, então ONGs, organizações de sociedade civil, etc., que trabalham nesse limiar. E aí o segundo setor seriam as empresas e tudo mais. Primeiro setor, o governo. Só que quando eu comecei a procurar estágio, quando eu estava na universidade, tinha acabado de finalizar a minha pesquisa, né, como iniciação científica, e eu decidi que eu ia estagiar. E aí eu comecei a procurar vários estágios e tudo mais, e eu acabei caindo numa consultoria, que foi um dos meus primeiros estágios. E essa consultoria está no que a gente chama aí de um setor 2,5, que é o quê? É uma consultoria que trabalha com projetos sociais, ou seja, com ONGs, mas é uma empresa, então eles ganham dinheiro para isso. Então tem o que eles chamam agora também de negócios sociais e tudo mais, que basicamente você trabalha com causas sociais, mas você recebe lucro e, enfim, tem funcionários e tudo mais. Então é um pouco isso, assim. E eu acabei entrando nessa área de consultoria, acabei mergulhando de cabeça no terceiro setor mesmo, porque, como eu disse, quem é a Diana já tem muito de mim, de gostar muito de trabalhar com projetos sociais, enfim, ligadas a diversas questões. Então, eu acabei me encontrando ali muito, né? E aí as pessoas perguntam, nossa, mas o que isso tem a ver com o seu curso, né? Assim, como é que você entrou nisso? E tem bastante a ver, né? Como eu disse, assim, às vezes as pessoas fazem relações internacionais meio que mirando a questão mais diplomática, ou trabalhar em alguma secretaria do governo, sei lá, Secretaria de Relações Internacionais. Tenho colegas que acabaram entrando na prefeitura e tudo mais. Mas, assim, a gente tinha muitos projetos com organizações internacionais. Então, por exemplo, acho que um dos segundo ou terceiro projeto que eu trabalhei quando eu era estagiária era uma fundação suíça que trabalhava só com projetos de gênero no Brasil. E elas trabalhavam, tipo, no Brasil e na Índia, então eu tinha que, tipo, ler um pouco sobre o contexto das mulheres na Índia para entender por que elas faziam projetos lá e faziam projetos no Brasil. Então, meio que eu tinha que entender esse contexto, assim. Então, eu cheguei a trabalhar também com projetos do México, e lá tem muitos projetos de habitação, assim, é impressionante o quanto tem projetos de habitação, também ligados à questão indígena, muito forte lá isso, e eu tinha que entender o contexto do México para também conseguir fazer o meu trabalho. Então, eu trabalhava com muitas organizações internacionais também no meu dia a dia, né, e isso ajudava muito esse apoio de relações internacionais que eu tinha, porque eu conseguia ter uma noção do cenário que era diferente e o que fazer, como adaptar o dia a dia. E as políticas públicas caem também dentro disso, né? Por quê? Porque muitas ONGs, muitas organizações de sociedade civil, elas tinham parcerias, ou elas trabalhavam, sei lá, a prefeitura apoiava, ou elas eram apoiadas por editais públicos que as prefeituras fazem para apoiar coletivos, lideranças, trabalhos, né, que acontecem. Eu trabalhei bastante com projetos das periferias da cidade de São Paulo, né, o que para mim foi muito rico, assim, conheci muitos territórios, tipo, de Parelheiros a... Deixa eu ver, Cidade Tiradentes, tipo, totalmente um longe do outro, assim, mas foi muito rico. Então, esse dia a dia eu meio que mesclava, né? Eu conseguia, no dia a dia, trabalhar com essas coisas, né? Então, é basicamente isso. Então, eu acabei entrando dentro da área social, e dentro disso eu fui me apaixonando muito por essa questão de como acompanhar os resultados dos projetos, né? Então, às vezes eu vejo coletivos incríveis fazendo coisas maravilhosas, e às vezes a especialidade da consultoria que eu trabalhei durante muito tempo é
essa construção de editais, né? Premiações, chamadas públicas. Então, tinha muito esse olhar de avaliação também dos projetos, né? E foi uma coisa que eu fui me especializando mais, tem uma carga bem forte em políticas públicas, né? Tanto quando o Jorge apresentou aí falando sobre os indicadores, eles nascem, né, dentro da administração pública e vão sendo adaptados, seja para o setor privado, né, seja para as empresas que também trabalham indicadores, eles chamam de KPIs, no setor empresarial, mas as organizações também precisam saber se elas estão indo bem, elas também podem usar ferramentas, sabe? Eu acho que o que me empolga muito no que eu trabalho hoje e o que eu penso como eu atuo é meio que traduzir essas coisas, sabe? Porque existem muitas ferramentas, muitos conceitos que são usados em milhões de lugares e, pode muito ajudar uma liderança num território periférico, pode ajudar um coletivo, pode ajudar uma organização. Essa coisa de ficar falando, as pessoas não sabem trabalhar com gestão. Sabem sim, vamos repassar essas ferramentas para frente. As pessoas estão fazendo trabalhos muito potentes, assim, eu acho que é meio que um papel de potencializar, sabe? Eu trabalhei com muitos coletivos e às vezes as pessoas falam, mas eu sou uma educadora, tipo, não sei se eu sei trabalhar com gestão e tudo mais. Eu falava, não, senta aí, vamos fazer, você consegue e tal. Então, eu acho que é muito isso, assim, foi um caminho que eu me encontrei totalmente. Então, eu gosto muito disso, de trabalhar esse tipo de formação, especialmente com organizações, coletivos, lideranças e tudo mais. E é um pouco do que eu faço na prática hoje. É um nicho, claro, olhando dentro da área social, né, que foi onde eu me enfiei, assim, mas dá para trabalhar com muita coisa, né? Então, tem várias organizações, tem vários financiadores que são internacionais, muitas fundações que são holandesas, são suíças, são de vários lugares e que você pode usar muito RI ali também nessa relação, porque os parceiros são de outros países, você consegue fazer essa troca, né? Então, foi muito específico para mim, foi muito bom, porque todos os projetos sociais, querendo ou não, eles têm alguma relação com política pública. Então, as organizações ou trabalham alguma atividade de cultura, ou de educação, ou de saúde. Então, isso foi meio que se misturando no meu dia a dia, né? E para mim foi importante ter a formação que eu tenho para poder fazer tudo isso. Não sei se Poderosíssima, né? Poderosíssima. Né? Depois me ensina um pouquinho de indicadores aí que eu quero aprender também. Colocar indicadores aqui no Steam aqui, né? Esse vai ser bom, hein? Vai me ajudar, hein? E não são tão difíceis. As pessoas acham que são, mas eles não são. E eles ajudam muito. Sim. Concordo. E você, Jonathan, conta pra gente aí com o que você vem trabalhando aí. O que você quer contar pra gente aí? Bom, eu atualmente trabalho numa rede educacional, né? Se chama Camino Education. E eu sou assessor pedagógico lá, ou seja, é uma plataforma digital de educação, né? Uma educação voltada para as metodologias ativas. Então, o meu trabalho é basicamente ajudar a comunidade escolar a lidar com essa nova ideia de, ainda dentro de um contexto de pandemia, a lidar com essa nova ideia de educação, uma educação inovadora, né, no que diz respeito à prática, mas não no que diz respeito à teoria dessas metodologias ativas, e o meu trabalho é ajudá-los, assessorá-los de alguma maneira. Né? Essa é talvez a minha atividade assim, principal, semanal, mas eu sou também coordenador e educador, além do cursinho Carolina de Jesus, do Capão Redondo, lá do Projeto Chance. No cargo de coordenação do cursinho Chance, do Instituto Embarque, a gente está estruturando o ano que vem, né, para as aulas do cursinho, que é um desafio quando se trata de cursinhos comunitários, porque a gente ocupa os espaços das escolas públicas, que no ano que vem terão aulas de finais de semana, que são justamente os períodos em que nós ocupamos esses espaços para também dar as nossas aulas e contribuir de alguma maneira aí nessa luta por acesso nesse sistema tão excludente
de educação, né? Então, eu estou bastante debruçado agora nos processos de como a gente vai fazer, provavelmente, esse primeiro momento de volta às aulas do ano que vem, será com certeza de novo online, e aí a gente enfrenta um problema muito grande, né? Porque os nossos alunos e alunas, o acesso é precário no que diz respeito ao acesso à internet, aos recursos tecnológicos para acompanhar as aulas, né? Não somente do cursinho, mas muitas vezes estão no ensino médio. Então, a gente está debruçado sobre isso, tentando encontrar alternativas para promover aí uma maneira mais acessível para os alunos e para os alunos do cursinho, né? No começo da pandemia, eu também fiz parte de um projeto bem legal, assim, ajudei a criar uma campanha sensacional, que está chegando ao seu final agora, né, que é o Rede de Apoio às Mães, né? A ideia surgiu por conta das mães do cursinho, né, e também por conta da minha mãe. Ela um dia me ligou e, como empregada doméstica que perdeu os seus dias de trabalho, eu vi que tinha outras pessoas ao meu redor com esse mesmo problema, chamei alguns grupos de amigos do cursinho, amigas, e a gente criou essa campanha e ficamos 4 meses, 5 meses totalmente debruçados sobre esse trabalho, e a gente já está em R$90 mil de arrecadação, mais de 130 mães, chefes de família que foram apoiadas com 800, 400 ou R$1.200 durante todos esses meses de pandemia. Foi um trabalho muito legal, assim, que eu me orgulho bastante, então acho interessante, porque ele vai somar para toda a minha vida, assim, para todas as coisas que eu faço em política pública. Além disso, eu faço mestrado, né, na Universidade Federal do ABC, lá na nossa amada UFBC, em políticas públicas, e tenho bastante trabalho, podem acreditar, com milhares de leituras a serem feitas semanalmente e relatórios a entregar, e que também considero como um baita trabalho, mas, claro, faço com muita felicidade. Esse meu trabalho de mestrado é sobre educação, né? Eu estou olhando, inclusive, o terceiro setor, olhando o papel que o terceiro setor tem cumprido de políticas públicas em relação à educação pública, compreendendo o ensino fundamental e médio. Então, essa é o meu objeto de pesquisa, né, que está aí se confundindo com o meu próprio trabalho, com as minhas próprias atividades profissionais. Acho que é um pouco disso. Boa, viu que nosso time que está aqui é time grande, assim, né? Só aqui manda muito bem. Vou voltar com o Jonathan de novo. E vou mudar um pouco o script aqui das aulas. A partir do que vocês falaram. Então, você falou aí do projeto, né? Qual é o nome do projeto? O Rede de Apoio Mães? Isso, Rede de Apoio Mães. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, né? Sobre como que foi a experiência e o que fica, né, desse projeto. As perguntas filosóficas difíceis que eu bolo na hora. E o que poderia sair daí como uma política pública? Difícil, hein? Se vira no peito aí. Vai lá. Muito difícil, cara. Muito difícil. Eu acho que o que fica, primeiro de tudo, é como... Eu vou aqui sempre uma frase da cultura Ubuntu, né? Nós por nós, né? Eu acho que, primeiro de tudo, é bem verdade, tivemos apoio tipo incondicional de todas as camadas sociais que doaram, contribuíram. Mas, em primeiro de tudo, o que fica é que esse projeto saiu da periferia de filhos e filhas de empregadas domésticas. E eu sou um desses que vos fala. E a primeira coisa, eu acho que isso é muito importante, pelo menos para mim, assim, tipo, as pessoas que protagonizaram e que tiveram o pontapé inicial desse projeto é gente preta da favela. Isso tem que ser dito. Eu acho que é nós por nós nesse sentido. O
povo que sofre, que enxerga isso e que propõe essas coisas e que leva. E que aí, é claro, toda a sociedade, todo mundo, de todas as classes, de todas as cores, vem, se junta, soma. Mas saiu de nós. Saiu da gente. A gente pode. A gente tem essa capacidade. Eu acho que essa é a primeira coisa que fica. Vamos fazer. Sempre. Acho que para quem está vendo, para as irmãs e para os irmãos, nós podemos. Vamos fazer. Vamos. Sentados um dia, 2, 3 pessoas, os periféricos, pretos, as pretas, sentou e fez o bagulho. Acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa que fica é a ideia da própria dignidade do que é ser um humano, ser uma pessoa, ser um indivíduo. Que ao receber mensagens, como recebi essa semana ainda, e que hoje, infelizmente, tenho que dizer, olha, infelizmente as doações estão caindo, então a campanha está chegando ao final, infelizmente nesse momento eu não posso dizer que a gente vai voltar a apoiar a senhora em relação a isso e tal, porque falta comida na mesa dessas mães, dessas mulheres que são as chefes de família, que cuidam do seu lar. Para mim, individualmente, ficou. Cara, agradece sempre, tenha sempre gratidão pelas pessoas que vieram antes de você, como no meu caso a minha mãe, a minha avó, individualmente falando, porque a cada mensagem eu via a minha mãe, a minha avó, a minha família, que é uma família de mulheres, eu não tenho nenhum tio, eu tenho 6 tias, pessoas batalhadoras e que faltam comida na mesa delas, e que vê numa campanha como essa a esperança de comida na mesa, de mandar foto que fez uma compra, sabe, chorando, áudios emocionados. Então fica um sentimento de gratidão porque a vida permitiu a gente fazer parte disso. Isso fica também e eu vou levar para sempre. Ninguém vai me tirar esse orgulho, essa coisa muito valorosa, né, que não leva sozinho, tenho certeza. Cada pessoa que entrou lá no site e contribuiu também tem que levar isso. A última, de política pública, difícil, mas vejo que que a famosa vontade política, né, o famoso querer fazer, né, e que por vezes não é feito por parte dos governos, mas e aí quem tem cumprido o trabalho por exemplo, trabalhos como o da Diana, de projetos que vão lá e encontram essas mães e mulheres empreendedoras. Essa semana as mães me mandaram foto, uma das mães do Rio Grande do Sul, uma pessoa lá do Rio Grande do Sul que foi apoiada pela campanha, mandou foto, comprou biscoito e colocou para vender na porta do barraco, gente, não era casa, não era barraco de tábua. Então, por que a gente não estimula, cria cooperativas dessas mulheres, vai atrás delas? Com um clique a gente conseguiu encontrar um monte delas. E criar políticas públicas organizadas de maneira a incentivar essas mulheres. Incentivar no sentido de dar recurso, porque de incentivo elas não precisam, de incentivo moral, de incentivo de força, elas têm que dar pra gente, elas têm sobrando para dar pra gente. Mas as ferramentas para isso, o Estado tem. Os espaços, como, por exemplo, eu penso, numa cooperativa, qual que é o seu trunfo? Por exemplo, a minha mãe, eu tenho aqui, não vou pegar para vocês verem, mas eu tenho aqui toalhinhas que a minha mãe faz. Uma cooperativa, estimulando essa mulher, ensinando como ela pode vender, como ela pode usar as redes sociais para... É um tipo de política pública possível, de baixo custo, por exemplo. Mas quem tem feito isso é o terceiro setor. São as ONGs, né? Mas como vamos escalar isso, né? Ou seja, como vamos projetar isso num grande número? Num país em que a maioria é mulher, a maioria, que trabalha, que mantém as suas casas. Então, eu acho que é um pouco disso, assim. Não sei se eu respondi a contento, mas era o que realmente veio no meu coração e na minha mente nesse momento. Importante. A Roseni mandou aqui pra gente, ó. Parabéns pela sua garra e coerência na vida e no meio profissional. Sou sua admiradora sempre.
Um dia ainda vou ver você presidente desse nosso Brasil. Mas aí, ó. Obrigado, sua linda. Bom, pegando isso que tudo o Jonathan falou, né, das políticas, porque eu joguei uma bomba para ele de políticas públicas na mão, como transformar essas coisas, né? E nós temos uma especialista aqui em indicadores de tudo, né? Diana, eu queria, não sei se você continua ainda, né? Mas eu gostaria que você falasse, mudando todo o script, tá? Da nossa conversa que tinha nos bastidores. Queria que você falasse um pouquinho por que você, o que levou você a ser uma cofundadora e coordenadora do movimento de avaliação, Movimento Mulheres Negras Decidem, até coçou o pescoço ali. E quero que você fale um pouquinho disso e um pouquinho do trabalho, porque a gente está chegando perto no mês aí de eleição, né? E qual que é a importância disso tudo? Por favor. Sim, que loucura, porque eu esqueci de falar isso, porque é hoje a minha atuação principal, é como vocês decidem, né? Depois que eu fui eu falei, nossa, não falei do MND. Se as minhas, minhas amigas tivessem que fazer falar, Diana, como assim? Enfim, mas acho que... Talvez sem querer, eu te salvei sem querer. Foi. Mas eu ia falar em algum momento. Mas, assim, dentre tantas coisas que eu fui me enfiando, só não faço mais coisas, só não faço mais coisas do que o Jorge. Eu me inscrevi, surgiu um projeto de imersão, que era um mês, era uma formação no Rio de Janeiro, para mulheres negras, para 5 mulheres negras, voltado para governo aberto, dados, narrativas, e a gente ia ter toda uma formação com diversas pessoas no Rio. E o pessoal sabia que eu fazia políticas públicas, que eu trabalhava com algumas questões de governo e tal. E várias pessoas me mandaram, não foi uma, não foi duas, assim, várias falaram, Diana, se é sua cara, se inscreve e tal. Só que tinha um desafio, né? Eu sou de São Paulo e eu falei, putz, vai ser presencial no Rio, vou precisar ficar um mês no Rio, trabalhando, fazendo curso. Eu falei, bom, quer saber? Vou me inscrever, me arrisquei e depois eu consegui realmente onde eu trabalhava me liberaram para eu ir para o Rio. E lá eu fiz essa imersão durante um mês, que foi financiada pela OEA, né? Que é a organização gente, me fugiu agora, Organização dos Estados Americanos, e realizada por 3 organizações, 3 ONGs aqui do Brasil, que é a Transparência Brasil, o Data Lab, que é uma organização que trabalha com dados nas favelas do Rio, especialmente na Maré, e o OLAB, que é eles trabalham muito com experimentação também lá no Rio. Enfim, então então tinham 3 mulheres do Rio de Janeiro, eu de São Paulo e uma da Bahia. E a gente fez essa formação e no final a gente tinha que fazer um projeto, podia ser individual, mas a gente falou, vamos fazer junto, né? E a gente acabou fazendo. Acho que uma coisa que motivou muito a gente a fazer um projeto voltado para mulheres negras e dentro da política foi o fato de todas as estatísticas, né? Toda a formação que a gente teve, todas as estatísticas eram sempre negativas da população negra. Então, era tipo, maior número de morte. Quando falava de saúde pública da mulher, as mulheres negras eram as que mais morriam e etc. Várias coisas do SUS. E a gente falou, cara, onde é que estão os dados positivos onde é que está a narrativa positiva sobre as mulheres negras? Porque era a narrativa sobre a gente, né? Porque eu também sou fruto das políticas raciais que, enfim, uma galera do movimento negro lutou para a gente ter agora, né? E onde é que estavam essas jovens que eram as primeiras a entrar em universidade pública, as primeiras a estudar nas famílias e tudo mais, né? E aí a gente falou, cara, como é que a gente motiva, né? E a gente decidiu fazer uma contranarrativa, no sentido de que a gente começou a trabalhar muitos dados do IBGE, do TSE também, e logo quando a gente lançou
o nosso projeto, que na verdade era uma semente, era uma rede, né, que a gente criou. E no dia que a gente apresentou o projeto, a Marielle foi assassinada no Rio de Janeiro. Então foi assim, bem punk pra gente. Só que a gente ganhou muita força, assim, né? A gente viu que tinha aderência com as mulheres. Por quê? Porque a gente, trabalhando os dados, a gente viu que as mulheres negras representavam praticamente 28% da população brasileira, que é o maior grupo demográfico, que também é a maior força eleitoral. E a gente falou, cara, só que quando a gente olha lá, quem está eleito, a gente não chega nem a 2%. Isso falando de mulheres negras, né? Mas homens negros também, né, não tem representatividade, quando a gente fala de candidaturas negras, né? E por que a gente não está lá se a gente é aí, né, esse grupo demográfico? E a gente falou, não, tipo, vamos pensar em como fazer. E aí a gente decidiu fazer algumas formações debatendo isso, né? Então, entendendo, por exemplo, questões de muito do dia a dia de política mesmo, né? Não só para mulheres que queriam se candidatar, para fortalecer candidatas mesmo, mas a gente, enquanto eleitora mesmo, né? Então, por que eu nunca na minha vida antes pensei se eu votava numa mulher negra ou não, se eu tinha uma representação lá ou não? Porque sempre tinha um distanciamento, assim, com política, né? Uma coisa muito, é longe de mim. Mesmo quando a gente pensa em políticas públicas, às vezes as pessoas acham que tá muito distante, mas não é. É o seu dia a dia, é você ir no posto, marcar um exame e ser atendido pelo SUS e tal. Então, a gente começou a trabalhar isso, a gente decidiu fazer algumas formações. Em 2019, a gente tinha uma campanha que chamava Mulheres Negras Decidem, justamente por esse entendimento, né? O Jonathan falou bastante sobre elas serem chefes de família e tal, e a gente tem esse entendimento de que as mulheres negras já decidem nos seus dias a dias, nas suas famílias, em várias instâncias. Então, para a gente, esse nome fazia muito sentido, né? Mesmo quando elas eram eleitas, que decidiam também, mas no dia a dia a gente tem essas decisões, né? A gente faz muita coisa. E aí, em 2019, esse nome acabou crescendo mais do que o nome da rede, a gente virou Movimento Mulheres Negras Decidem. Para mim, foi algo muito transformador, assim. Eu me conectei com mulheres de lugares, assim, eu falo que, por exemplo, a Lorena, que é a cofundadora aqui de Salvador, na Bahia, assim, a Lorena, ela, cara, uma mulher maravilhosa, super forte, assim, que me ensina muito até hoje, a gente é muito conectada. E então, enfim, estou divagando, mas eu vou voltar já para o foco para explicar sobre a parte de avaliação. Mas, enfim, então a gente trabalha muito esse fortalecimento mesmo, né, de debater as questões políticas. A gente também, acho que uma coisa importante que a gente faz, igual eu falei, é a questão dos dados, né, porque a gente começou a fazer as análises a fundo e você não tem, né, antes você não tinha, assim, primeiro ano que os candidatos declaravam cor e raça foi em 2014. Sendo que a gente tem eleições aí, ó. Então, antes, você não tem como saber exatamente quantos candidatos negros tinham mesmo ou não. Você tinha que fazer uma parada meio olhando a foto do candidato, uma parada muito manual, assim. E só a partir de 2014 que o Tribunal Superior Eleitoral começou a ver isso. Então, a gente faz muitas análises, cavuca os dados, a gente olha o recorte de gênero, olha o recorte de racial, olha o recorte de estado, tudo, né? Então, a gente tem uma plataforma, tem um site hoje que lá tem vários dados, tem diagnósticos sobre a subrepresentatividade, especialmente das mulheres negras. Qual o site? Mulheresnegrasdecidem.org. E eu devia ter trazido aqui para um slide para vocês verem, mas, enfim, procurem lá, dá para ver, por exemplo, a porcentagem de candidatos, tipo homens, mulheres, brancos e negros e tal. Então, na sua cidade específica. Então, se você quiser ver, tipo, igual aqui, se eu quiser ver em São Caetano do Sul, quantos tem, eu consigo ver. Seja para prefeito, seja para vereador. Né? De 2016, quem se candidatou e quem se elegeu,
e de 2016, de 2016 e agora de 2020. Então, quem quiser saber mais, enfim, procurar, os dados estão todos lá. Mas a gente trabalha muito isso para visibilizar mesmo. Acho que é uma coisa importante que vem ficando cada vez mais forte, assim, no sentido disso mesmo, né? Chegou a pandemia e a gente se viu diante de muitas coisas, né? Quando o Jorge falou dessa questão do auxílio, das políticas públicas e tudo mais, né? Como que isso poderia virar. É isso, assim, né? Para quem que é pensado, para quem são pensadas as políticas públicas primeiro, né? Não é para a maioria da população. Então, fica complicado, né? Alguém colocou aí o link. A Mayla colocou lá o link. mulheresnegrasdecidem.org no chat aí para todo mundo acompanhar depois. Obrigado, Mayla. Obrigada. E a gente usa muito Instagram também, mas tem tentado atingir mais pessoas e mais mulheres, né? As formações são mais para mulheres negras, mas tudo que a gente faz de dado, relatório, análise, a gente meio que joga no mundo e vai tocando. E como que eu já trabalhava com essa questão de avaliação e monitoramento, indicadores, igual eu falei aqui já. E meio que foi a minha contribuição para o movimento também. Por quê? Porque a gente começou a crescer. E aí, assim, tem que mapear onde é que estão as articuladoras. A gente, como tinham 3 coordenadoras no Rio, agora temos 2, ficou muito centralizado lá. Então, lá no Rio, a gente tem mais de 30 articuladoras, sei lá quantas. Tem bastante articuladoras no Rio. Em São Paulo, a gente tem algumas. Na região sudeste está mais concentrado, né? São Paulo, Minas e Rio. Só que o que aconteceu? A gente foi crescendo, a gente começou a procurar recurso também para apoiar, porque no começo, quando a gente fez, eu colocava dinheiro do meu bolso para ir para o Rio de Janeiro fazer as coisas, assim, porque não tinha recurso, né? A gente começou meio que, né, dando a cara a tapa mesmo, fazendo as coisas. E aí a gente conseguiu um financiamento, a gente foi contemplada pelo Fundo Baobá, que é de lideranças negras, né? E do ano passado para esse ano. E aí a gente começou a montar um plano de trabalho, seja para atualizar a nossa plataforma, que a Mayla já colocou aí, seja para conseguir fazer novas coisas. E a gente ia fazer formações em 5 cidades, no Rio, São Paulo, Minas, em Salvador, na Bahia, e em Recife, em Pernambuco. Então esse era o nosso plano antes da pandemia, tudo maravilhoso, ia dar certo e tal, veio a pandemia. E a gente falou, a gente vai ter que fazer tudo meio online, né? E foi a nossa saída. Só que nesse momento a gente fez um mapeamento, um relatório, eu vou colocar aqui o site, que é o Para Onde Vamos, junto com o Instituto Marielle Franco. Foi uma pesquisa com 245 mulheres negras ativistas no Brasil todo, com relação a essa pandemia, né? Então, como que elas estavam atuando, se elas iam se candidatar, se elas eram lideranças que estavam se candidatando ou não, enfim. E aí, com essa pesquisa, que foi no Brasil todo, a gente cresceu muito. E a gente começou a fazer as formações, muita gente, eu estou colocando aí para quem quiser. A Mayla também já colocou. Que é esse a Mayla é super rápida, pensou, piscou, ela já tá ali, ó. Sensacional, Está no nosso site também, mas é uma pesquisa muito legal, assim, que inclusive fala sobre a gente conseguiu mapear o grau de instrução dessas mulheres, dessas lideranças, enfim, como que ficaria a candidatura delas nesse ano com a pandemia, né? Então, teve tudo isso. E aí a gente foi crescendo e a gente viu que a gente começou a ter muitas mulheres e de diferentes lugares. E eu, quando eu parei, realmente sentei a bunda na cadeira e falei, vou começar aqui a mapear, organizar isso aqui dos indicadores. Quando eu organizei, eu vi que a gente estava em 16 estados. E aí eu fiquei um pouco em choque, porque eu sou a mais pé no chão de todas, assim, eu sou a última.
Tipo, elas estão sonhando, falando, não, vou fazer tudo isso. Eu, gente, não, vamos devagar. A mulher E do indicador, como sempre. é que eu sou muito pé no chão mesmo, assim. E então, como o nosso plano era 5 estados, a gente estava em 16. Eu falei, gente, isso é muito louco, né? E para mim foi muito emocionante, assim, trocar realmente com mulheres de Alagoas, do Tocantins, algumas que eram candidatas mesmo, estavam querendo se candidatar. Tem várias candidatas em contato com a gente não trabalha só com mulheres candidatas, mas com, enfim, mulheres pesquisadoras de todos os lugares, assim, realmente de Brasília, gente, tem muita gente mesmo, assim, muitas mulheres potentes que se aproximaram. E aí é louco isso, porque a gente só descobriu que a gente estava em 16 estados porque a gente organizou um indicador, assim. Então, às vezes, tem essa coisa de, vamos fazer isso para um financiador ou para um parceiro ver. Às vezes, as ONGs têm muito isso, né? Eu preciso prestar conta de que eu estou fazendo, né? De que eu estou trazendo resultado e tudo mais com o meu trabalho, com o meu projeto. E só que as pessoas não se dão conta de que o indicador ajuda você mesmo a saber, né? Então, por exemplo, a gente é uma organização também, é uma ONG também, né? Movimento, mas enfim, a gente não tem lucro, assim, né? E aí, assim, quando eu sentei para organizar isso, eu falei, gente, olha aqui. Aí a gente conseguiu mapear exatamente em que cidades a gente estava, a porcentagem de mulheres negras candidatas que estavam em contato com a gente, o nosso alcance, quantas pessoas olharam nossos relatórios, enfim. Tudo isso ajuda a gente a ter dimensão do trabalho também, dá um gás, né? Porque às vezes eu acho que a gente pensa, putz, estou aqui fazendo meu projeto. Que bonitinha, a Mael tá falando aqui. Estou fazendo meu projeto, mas isso já acompanhei muitas organizações, assim, muitas ONGs. Essa semana eu estava conversando com uma que chama Rede Nós por Nós do Grajaú. Sigam ela. A Bárbara é incrível. Essa mulher trabalha com empreendedores no Grajaú. Sensacional. E a Bárbara estava falando, putz, às vezes eu acho que eu estou trabalhando igual uma louca e não está servindo para nada, que eu não sei fazer isso e tal. E eu falei, não, quando você organizar, você vai ver a potência do seu trabalho, tipo, quanto ela realmente ajuda as pessoas e você está fazendo um trabalho incrível. Então, é um pouco isso assim que me motiva também. Eu gosto de avaliação e dos indicadores justamente porque eles te mostram o caminho, assim, né? Se você está indo bem, o que você está fazendo. Então, é um pouco isso. Acho que eu falei demais porque eu esqueci de falar do MND. Não, tranquilo. Então, o indicador é bom porque o indicador vai te falar se você tá bem ou se você tá não tão bem, né? E aí você vai conseguir Nota, né? se organizar. A Mayra aqui tá falando assim, ó. Mayara tá no meu link. Vocês são incríveis. Obrigado por compartilhar projetos e reflexões de vocês. Que inspiração. Vocês são incríveis. Obrigado por compartilhar os projetos e reflexões de vocês. Que inspiração. Aí, vocês estão arrasando aí, pessoal. Tudo curtindo, né? Obrigado. Mas, porém, entretanto, todavia, né? Estamos chegando aos finalmente daqui a pouco. Só daqui a pouquinho. Agora eu vou jogar uma. Primeiro eu joguei a bomba na mão do Jonathan. Agora eu vou jogar a bomba na mão da Diana aí. Já até barulho. Diana, para você, o que eu deveria ter perguntado pro Jonathan e não perguntei? Nossa, Jorge, você é terrível. O que você poderia ter perguntado para o Jonathan? Eu acho que talvez quais foram os maiores desafios e aprendizados assim de ter feito políticas públicas, de ter estudado na universidade, porque eu acho que para quem, né, quer entrar na área ou tá nessa questão de estudo, né, essas coisas, eu acho que é importante falar também do quanto é desafiador também, porque não é fácil, mas também tem algumas coisas muito legais, assim, né, essa rede que a gente cria, então, conheci vocês lá, enfim, várias outras pessoas, então acho que isso é muito legal.
Não sei, eu pensaria um pouco nesse lado, pensando a proposta da sua live. Então, é só a pergunta, Jonathan. Responda. Nossa. E o pior de tudo é que eu talvez faria essa pergunta. Agora, como é que eu vou fazer? Eu tô preocupado com isso. Primeiro, obrigado pela pergunta, Diana. Acho que é uma pergunta muito generosa e fico feliz em falar dela, assim, né? Embora tenha uma dificuldade para sintetizar as coisas, porque eu falo muito, mas primeiro de tudo, pensando nas dificuldades, elas foram enormes, né? Tipo, desde as dificuldades táteis, né? As dificuldades que a gente pode ver, a coisa não abstrata, física, material, financeira, de juntar grana para pegar o busão, para pegar o trem, porque São Bernardo do Campo e morar no Paraisópolis, no Morumbi, é difícil, né? Então, as dificuldades vão desde essa até as dificuldades mais abstratas, aquelas que não se pode ver, como está dentro de sala e por vezes ser a única pessoa negra daquele espaço, né? Por vezes não ver pessoas dialogando e falando sobre algumas coisas que você gostaria de ouvir e de discutir. Depois isso foi mudando, acho que a UFABC ela é pioneira nesse sentido, ela traz muita coisa boa, mas deu trabalho. Acho que aí a gente pegou um período que não tinha muito disso lá no começo, né? Tipo, então acho que essas dificuldades elas vão se colocando e vão entrando nos trabalhos também, né? Elas caminham com a trajetória das pessoas pretas, né? Sempre, né? Acho que mas tem um monte de coisa boa também. Tem um monte de coisa boa. Tem um monte de coisa legal. E talvez a coisa. Não sei se dá para fazer isso, talvez não, talvez seja um eu retiro, mas uma coisa muito, muito, muito boa, que é um exercício diário, que eu venho fazendo assim, e muito se deve ao conhecimento que eu tenho adquirido com as pessoas que estão do meu lado, tanto um conhecimento teórico, técnico, mas também conhecimento de vida, né, que eu aprendo com as minhas irmãs, com os meus irmãos, né, com as pessoas que estão perto de mim, que é se descobrir sempre, todos os dias, enquanto uma pessoa negra, ter orgulho disso, né, se ver como nós somos belos, sabe? Eu vejo que isso é o meu maior aprendizado, como o povo preto é belo, tipo, nos seus traços, nas suas falas, na sua música. E todo dia, quando eu saio, saio para fazer alguma coisa, um exame, levanto minha cabeça e coloco um som de pretas, de preto, e falo, poxa, como a gente é belo. E isso é talvez o meu maior aprendizado nesse todo o tempo, de me ver como parte dessa beleza infinita, que é as pessoas negras, que nem sempre foi assim, mesmo para mim. Agora, depois de adulto, quando moleque, quantas vezes eu ouvi, não, o garotinho feio, o bullying, mas enxergar isso hoje se deve a essa carga que eu recebi na minha vida, sabe? Dessa junção de estar com o Jorge, de estar com a Diana, de ouvir os professores na UFABC, de estar no cursinho. O povo preto é lindo, eu me vejo como uma pessoa bela, e isso não tem preço. Acho que eu diria isso. Bom, lindo, belo, faça a sua pergunta. O que eu deveria ter perguntado para a Diana e não perguntei? Nossa, é difícil. Difícil, mesmo tendo a vantagem de ela fazer primeiro para eu poder. É difícil, mas eu perguntaria para Diana, fazendo um pouco o contrário, quase que pedindo para ela fazer um exercício aí de futurologia, mesmo nesse contexto de pandemia, olhando os belos projetos que você tenha encabeçado e contribuído para eles. Como você vê para nós, as pessoas negras, para as mulheres negras, para o povo preto do Brasil e da cidade de São Paulo, as pessoas que estão perto da gente, esses próximos
tempos para frente, de eleição às portas, de projetos que vão, que ficam, que vão, de período, vivemos em períodos difíceis para algumas coisas, mas a gente vê mesmo nesse contexto a gente fazendo coisa boa, coisa bonita, falando da beleza do povo preto. O que você vê de promissor para o nosso povo, para as mulheres e para os homens pretos para frente? Difícil também essa pergunta. Mas eu sempre fui uma pessoa muito esperançosa, apesar de realista, assim, né? De achar que o cenário não é favorável, claro, especialmente para a gente. Eu acho que é importante, né, isso que você falou, dessa valorização, eu acho que a importância da gente saber da nossa história, né? E eu acho que tudo que já veio antes da gente, olhando, né, no movimento negro, já fez muita coisa e a gente só está aqui porque a gente é fruto dessa galera. E eu sei que o que a gente vai fazer e o que a gente atua hoje pode ser que eu não veja, sei lá, a primeira mulher negra presidente eleita. Eu gostaria. Estou atuando para isso, na verdade. Se eu penso num futuro, eu penso, tipo, quero isso para a gente, assim, né? Enquanto país, eu acho que vai ser muito importante. Mas eu acho que a gente tem uma capacidade não só de resistência em si, né? Eu acho que é uma capacidade de pensar projeto político mesmo, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de eleições, é uma coisa que a gente pauta muito também com o Mulheres Negras Decidem, é que a gente não está falando de mulheres que, estou propondo uma coisinha ali, ou eu vou consertar uma praça, eu vou consertar a sua rua e você me dá seu voto. Não, a gente está falando de lideranças que sabem as necessidades das suas cidades, das suas comunidades, do seu povo, né? São pessoas capacitadas que vivem, são mães, são chefes de família, são gente que sabe a realidade. E ao mesmo tempo que a gente vive um cenário que tem muita roubalheira, que tem muita coisa que a gente olha e fala, putz, desacredita naquilo, e fala, para que tem essas pessoas aí, sempre os mesmos, né, etc. Mas a gente tem lideranças que estão fazendo muito nos territórios, mas que não estão com muitas barreiras para se eleger, seja de recurso financeiro, e isso eu não estou falando só de mulheres negras, mas de candidaturas negras também. Por exemplo, quando a gente teve aí a dobradinha da Érica Malunguinho, o pessoal não acreditava que ela ia conseguir se eleger. E o tanto de gente que colou na campanha dela e ela se elegeu. Douglas Belchior que fez, um monte de coisa, um monte de corre também junto na candidatura. E a gente sabe que ele é um cara preto que faz muita coisa pelo movimento negro, mas que também tem as suas dificuldades nessa questão de eleição, justamente porque é isso, é a barreira que vem para a gente, né? Então, eu acredito muito nessa potência desse projeto de país que a gente tem, sabe? Porque a gente já fez isso muito antes. Eu acho que a gente continua tendo fôlego para isso. A gente continua tendo lideranças muito boas, que estão correndo atrás, que estão fazendo os corres. Eu acho que a gente não pode perder essa força. Eu sei que no dia a dia acaba sendo mais difícil, que a pandemia, pegou assim, em questão financeira para muita gente. Então, teve várias pessoas que desistiram de se candidatar justamente por isso. Mas eu vejo um futuro que ainda vai trazer muito suor nosso e que talvez é isso, não seja a nossa geração que veja tudo que a gente está tentando agora. Pode ser uma próxima. Mas eu sei que eu sou fruto, né, de muita coisa que rolou antes de mim. Então, é um pouco isso que eu acredito, é esse caminhar das gerações, seja, assim, olhando para a população negra, que é uma coisa que me move muito historicamente falando, assim, né, e pessoalmente na minha vida, mas eu acho que enquanto país mesmo, eu vejo, assim, tipo, pessoas muito guerreiras que estão fazendo uma porrada de coisa e que, uma hora vai dar, sabe? Os caras tentam fazer de tudo, mas, assim, não triunfarão, assim, eu acho que eu tenho muito essa leitura, sabe? Acho que a gente tem que continuar fazendo o que a gente faz, atuando, indo atrás, que uma hora vai vir e talvez não pra gente, mas vai vir. É isso. Esse recado aí que fica, né?
Mas, mudando o script de novo, com as palavras de vocês, né? Vocês falaram muito de educação, né? E aí, pai bola. Agora eu vou começar com o Jonathan. Depois eu já até baixei a cabeça aqui. Bom, se você pudesse sugerir, pai bola, hein? Falei, 10 segundinhos, pensou e fala. Nossa. Né? Senão vai ficar devagando aí até amanhã. Se você pudesse sugerir 2 livros para as pessoas lerem, de qualquer coisa, 2 livros, o que você sugeriria? A gente está falando de educação, né? Política, um monte de coisa. O que você sugeriria? Quais seriam os seus 2 livros? Nossa, meu Deus, que coisa difícil. Eu acho que, primeiro de tudo, assim, Carolina de Jesus, O Quarto de Despejo. Eu sou fã incondicional, independente de qualquer coisa. Essa é a escritora, para mim, da minha vida. Assim, acho que essa mulher, a figura dela e tudo que ela representa, a escrita dela, a potência dela. Então, é um livro que eu acho que as pessoas tinham que ter. Tipo, chegar lá, bem velhinho, eu li esse livro. É o primeiro. E eu acabei de terminar um livro que eu tive dificuldade do meio para o final para ler, que é da Conceição Evaristo, que é Olhos d'Água. E é um livro curto de ler, mas é intrigante. Depois eu fiquei me perguntando por que eu demorei tanto tempo para ler esse livro, né? Eu ruminava. A Maia, minha companheira, falava, mas viu bem, você não termina esse livro, não... Ela, o livro, né? Inclusive, ela estava interessada para emprestar para outras pessoas, e eu... Mas é de uma potência, é de uma de uma escrita que é essa coisa do belo, né? Que o negro, as pessoas negras, a mulher negra, a gente não é só força, a gente é sutileza, a gente é beleza, a gente é delicadeza. E essas duas figuras, essas duas mulheres para mim, então, Olhos d'Água, Conceição Evaristo e Carolina de Jesus, que assim, compre o livro Capa Dura, fique com esse livro para sempre. Boa, já deu tempo de você pensar, agora você escapou, hein, Diana? Agora, quais seriam suas 2 sugestões de livro? Tá. Eu ia falar da Carolina, porque eu acho que cara, é Brasil real, assim, Brasil raiz, sabe? Tem que ler Carolina Maria de Jesus, assim, é muito importante. Mas já que ele já falou, eu vou sugerir um livro, gente, vale a pena comprar, inclusive, assim, ter para você, porque é um livro especial. É de uma autora chamada Jaridia Reis. Ele se chama Heroínas Negras Brasileiras, em 15 cordéis. E ela fala de figuras negras históricas, de mulheres negras históricas, em forma de cordel. E ela vai falando a história dessas mulheres que, assim, a gente nunca viu na escola, na vida, literatura, nem nada. Algumas, sim, como Dandara, né, que é bem reconhecida. Tem outras que ainda são conhecidas, mas tem muitas que não. Então, foi um livro que me transformou muito. É muito simples, assim. Olha, sério, recomendo fortemente, assim, né? É um dos livros que me marcou muito e ele é muito importante. Eu ia falar da Carolina e agora é que eu tô numa pegada muito de ler livros de autoras negras. Mas eu vou sugerir um livro bem curtinho, pequeno também, que é da Chimamanda Adichie. Ela é uma escritora nigeriana e ele se chama O Perigo de uma História Única. Quem não puder ler o livro, ela tem um vídeo sobre exatamente esse título, O Perigo de uma História Única. E ela fala muito sobre essa perspectiva, esse olhar que quando ela mudou da Nigéria acho que foi para a Europa, eu acho, o quanto tinha esse olhar e o quanto ela mesma tinha um olhar muito fechado, né, para a África, para os africanos, e era aquela coisa e tudo mais, e os caras achavam que era um país, e ela não é um continente, enfim, todo esse processo, e a importância da gente conhecer outras culturas mesmo, né, eu acho que conhecimento é tudo,
ler outros autores, ler outras perspectivas, às vezes, mesmo que você não concorde, mas assim, leia mulheres negras especialmente, porque eu acho que é o que mais falta na formação de todo mundo, assim, né? Eu vejo nas escolas, enfim, em vários lugares, o quanto realmente você teve contato com escritoras negras, né? E aqui a gente sugeriu só escritoras negras, então, assim, forte. Leia, né? Leia, né? Leia. Para não falar da autobiografia da Angela Davis, que acabou de sair também. Meu Deus, eu tenho que comprar. Bom, tá vendo que eu inverti tudo, mas aí, ó, vocês saíram bem, hein? Então, Jorge. chegando para os finalmente, a gente começou com a Diana, a gente vai encerrar com a Diana. Jonathan, suas considerações finais, o que você gostaria de falar? Fique à vontade. Acho que antes de agradecer, eu preciso falar sobre o dia 15 de novembro, que é a data da eleição, né? Estamos aí à porta de escolher um representante para o cargo de prefeito, para vereadores. E vou lembrar de um começo da minha fala lá, que a política municipal, os governos municipais são com certeza aqueles que tratam das políticas públicas que estão mais próximos da gente. Dos postos de saúde, da escola para as crianças, escola infantil, ensino fundamental, da zeladoria das praças, das ruas, dos busão que a gente pega, da ponte para cá. Então eu acho que estar atento a quem tem feito nada e teve sempre oportunidade de fazer, e a quem propõe novas maneiras de fazer, seja no cargo da prefeitura, seja para os cargos de vereador e vereadora. Lamentar também que a gente não tem, por exemplo, uma mulher negra participando como candidata a prefeito, sendo que nós temos diversas mulheres negras que poderiam estar lá. Isso é prova clara do boicote histórico que é feito em relação à população preta. Então, lembrando aí das palavras da Diana, torcemos um dia, quem sabe, mesmo que velhinho, gostaria de ver candidatas e candidatos negros disputando esses espaços de poder, né? Então, acho que primeiro eu falar sobre isso. Vamos estar atentos, vamos discutir. Essa coisa, futebol e política não se discute. Mentira, discute sim. Tem que se discutir com qualidade, com a cabeça aberta para ouvir, mas se discute sim. Inclusive, futebol eu gosto de discutir bastante também. O Jorge sabe disso. Então, acho que eu queria começar por aí e depois agradecer. Agradecer a Diana, dizer o quanto eu me sinto honrado de verdade de fazer parte de um espaço, de uma roda de conversa em que ela está, sempre lá na universidade, ela entrou antes de mim, e sempre eu via a Diana assim com um olhar de super admiração, de toda essa potência que de fato, vendo lá atuar, para mim é um prazer. Diana, muito obrigado, vou poder contar para a galera sobre isso, vou poder contar para os meus pequenos um dia se tiver. Olha, seu pai, tá, vou poder contar, vai ser um prazer. E o Jorge, que é amigo de todas as horas, irmão, irmão de cor, irmão de luta, irmão vizinho, tá perto. Agradecer o convite, agradecer sempre a amizade e agradecer a todo mundo que está acompanhando, a galera que vai assistir essa roda de conversa em algum momento. Obrigado. Nós agradecemos. Diana, suas considerações. Gente, difícil falar, né, depois do discurso do John. Mas, só reiterando uma coisa, né, vocês falaram um pouco sobre indicadores, não sei se depois eu posso colocar, eu dei um curso online, que é gratuito também, voltado para organizações da sociedade civil, terceiro setor, né, para como construir indicadores. Então, quem quiser tá online, é gratuito. Posso... Vou cortar você rapidinho.
Todas essas indicações eu vou pegar com eles, depois vai ficar na descrição do vídeo. Então, mais um motivo para você dar o like lá no vídeo, no canal Estia Nós, vai ficar essas indicações deles. Beleza, acho que eu coloquei aí o link, mas depois vai estar disponível. Na Escola Aberta do Terceiro Setor, quem quiser pode fazer. Fiquei o quê? Tensa, mas deu tudo certo na aula, acho que foi positivo. E só reiterando uma coisa que o Jonathan falou sobre a cidade de São Paulo, na verdade tem uma candidata negra, Vera Lúcia, mas ela tem, acho que uma questão de campanha, acho que ela não está aparecendo tanto, enfim, mas tem só uma candidata à prefeitura. Na cidade que eu moro não tem nenhuma, assim, nem mulher. Só tem homem para votar para prefeito. Então vocês imaginam a situação. Mas sigo aqui firme e forte. E sobre o processo, assim, e aqui, eu acho que é muito essa potência mesmo, né? A gente fala que novembro é novembro negro e tal, e eu fico muito feliz de ver o quanto eu me conecto com pessoas negras potentes fazendo tantas coisas, assim, nas suas áreas, né? Porque às vezes as pessoas querem que a gente fique só falando das questões raciais, sendo que a gente tem uma porrada de coisa também para falar sobre economia, sobre política, sobre engenharia, sobre tudo, ciência, e né, como o Jorge mesmo, que super admiro o Jorge, tem aí um currículo que a gente fica o quê? Teses envergonhado, o cara já fez mestrado, doutorado, enfim, né? O Jonathan também, enfim, acabou de entrar no mestrado, super concorrido também, enfim, fico muito feliz pelas conquistas de vocês. Além, gente, de serem o quê? Tô com saudade deles. É mesmo que fica, né? Não importa também de onde a gente tá vindo, onde a gente está se encontrando, mas eu acho que tem muita potência quando a gente tem acesso, quando a gente tem oportunidade também, quando a gente tem garra para continuar, lutar, etc. Eu acho que é isso, assim, são áreas que a gente vai entrando, é um mundo, e a gente vai se encaixando também onde a gente enxerga que faz sentido para nós também. E é isso, é só agradecer também. Eu não sei mais, eu acho que eu já falei pra caramba hoje do MND, de várias coisas, mas sou muito grata mesmo, Jorge, ao convite. Espero que eu tenha compartilhado coisas relevantes e importantes aqui. E também fico à disposição, né? Acho que o Jorge vai disponibilizar nossos contatos também. Quem quiser saber mais ou tiver alguma dúvida, algo que eu possa indicar, eu também fico à disposição. E é isso. Bom, agora eu que agradeço, né? O convite feito, que vocês aceitaram, né? Então, quero agradecer muito, muito, Jonathan. Agradecer muito você também, Diana. Sei que o tempo de vocês é escasso, né? Curto. Vocês fazem um monte de coisa, vários projetos. Fiquei muito feliz dessa conversa, porque a gente conseguiu fazer uma discussão em torno do que a gente faz, né? Então, a partir das políticas públicas de relações internacionais, né? Eu acho que a gente precisa mostrar essas potências, que nem a Diana falou, né? Que a gente fala de racismo porque a gente precisa, né? Mas a gente fala de infinitas outras coisas, né? Que é do nosso dia a dia, né? Então, muito importante, assim, trazer uma pessoa de relações internacionais para explicar o que faz relações internacionais, o que faz políticas públicas, né? E eu fiquei muito contente de vocês terem aceitado e aprender com vocês, né? Então, queria agradecer muito, muito mesmo. Agradecer as pessoas que estão assistindo aí. Falar para todo mundo, segue lá o canal Estinha Nós no Facebook, Instagram, no YouTube, né? Dá like, né? Então, até a próxima. Diana, beijo. Jonathan, beijo, beijo. Beijão. Tchau, tchau, tá todo mundo.